Vimos no último vídeo a unificação das duas casas, quando o Senhor torna das duas casas uma só casa, restaurando assim as 12 tribos, né? De uma forma espiritual. Nós já vimos que é preciso que essa unificação se materialize, né? Até porque ainda hoje existe divergências, né? Entre judeus e gentios. Hoje muitos judeus não aceitam os gentios e até, por incrível que pareça, muitos gentios também colocam distinção, né, nos judeus. Hoje em dia muitos gentios, muitos de nós, colocamos barreiras para os judeus, né? Alguns até acreditam que houve uma substituição, que Deus rejeitou de fato Israel e hoje a igreja, composta pelos gentios, né? Segundo alguns, os gentios substituem o povo de Israel, né, em si. Ou seja, hoje existem divergências, né? Hoje, por exemplo, muitos gentios acreditam que os judeus, como não receberam o seu Messias, eles vão sofrer penalidades e castigos. É algo que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Mas só que Deus ele tem trabalhado para poder materializar essa unificação, né? Pois na cruz houve uma unificação. Na cruz foi estabelecida essa unificação, só que isso tem aos poucos se materializado, né? Muitos já têm compreendido isso nesse tempo, mas nesses anos para frente eu creio que Deus ele vai estar trazendo isso, né? A realidade. Eu creio que estamos entrando num período profético muito profundo, de que Daniel falou, de que outros profetas falaram. E nesse tempo Deus ele vai estar materializando isso com mais intensidade, né? Mas enfim, a gente vai ver que as casas foram unificadas, Efraim e Judá, representando os judeus e os gentios, que são unificados, né? A gente viu aquela grande multidão, de Apocalipse capítulo 7, que é a grande multidão que não podia se contar. Ali a gente vê a restauração, né, das 12 tribos. A gente vê como Deus ele desfecha o assunto de uma forma muito profunda. É algo que poucos compreendem, na verdade, poucos atentam esse detalhe tão importante, né? Esse texto a gente vai usar nos próximos estudos, inclusive quando entrarmos no assunto escatológico, vamos usar esse texto de Apocalipse capítulo 7, né? A visão dos glorificados, que é a nação, aquela grande multidão que não podia se contar, que estava diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, né? Mas a gente vê que hoje, por meio da cruz de Cristo, não existe mais distinção entre os judeus e os gentios. Para Deus não existe mais distinção, né? Podemos ver isso em Romanos, no capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos 3, 21 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção. Gentios, judeus, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você voltar para o capítulo 2, você vai ver o apóstolo Paulo falando que todos pecaram também. Os que tinham lei,
os judeus, os que não tinham lei, os gentios, todos pecaram. Até os que tinham lei, os que estavam na aliança, pecaram na lei, e os que não estavam na aliança, os que não tinham lei, os gentios pecaram. Você pode depois ler o capítulo 2, você vai compreender um pouco mais sobre o que Paulo falou aqui nesse versículo que nós acabamos de ler. Então, não há distinção. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Mas como diz no verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos o quê? Levantados. Quando nós lemos lá em Oséias capítulo 6, nós somos levantados. Você vê que a casa de Efraim e a casa de Judá foram despedaçados, foram feridos pelo próprio Deus. Deus os feriu, os despedaçou. Você vê que depois Deus, ele, com sua misericórdia, atrai Efraim e Judá. E agora, né, depois de 2 dias eles são revigorados, e ao terceiro dia eles são o quê? Reerguidos, levantados. Isso através do corpo de Cristo, né? Então a gente vê, até mesmo também em Romanos, capítulo 10, né? Romanos capítulo 10, verso 12, vai dizer assim, verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então não há hoje em dia distinção. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque hoje existe no coração de muitos judeus que há uma distinção para com os gentios, como também existe hoje no coração dos gentios uma distinção para com os judeus. Eles mesmo criam uma barreira, na verdade eles limitam, né, a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo na verdade derrubou essa parede de inimizade, né, que muitos tentam reconstruí-la, né? E essa foi a aliança que Deus fez, né, dentro do assunto que nós estudamos, né, sobre as duas alianças, né, sobre a aliança de Deus, a antiga aliança que foi feita no Monte Sinai, com o povo que saiu da terra do Egito, e a nova aliança em Cristo Jesus, né, no outro estudo que nós tivemos. Vamos ver em Jeremias capítulo 31, quando Deus fala de uma nova aliança, né, que ia ser feita. A gente vai ver aqui em Jeremias capítulo 31, verso 31, que diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, e que firmarei nova aliança com a casa de Israel, casa de Efraim, e com a casa de Judá. Ou seja, uma nova aliança com Efraim e com Judá. No verso 31, tu vê o profeta falando que uma nova aliança seria feita com Efraim, casa de Israel, e Judá, casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, nos dias que eu tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor. Que essa é a aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Você vê que se conecta tudo, né? A gente leu em Oséias capítulo 2, também, sobre a desfavorecida, sobre a não meu povo, que a não meu povo dirá, tu és o meu Deus. Eu direi, tu és o meu povo. E aqui nós vemos aqui na nossa nova aliança que também é dita essa frase, né? No verso 33, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, se eu serei o seu Deus, né? O profeta dizendo, e eles serão o meu povo, quer dizer que
eles serão meu povo. Ou seja, eles não eram meu povo. Então você vê que Deus está chamando a casa de Israel novamente, recebendo ela novamente. Então, existiu essa distinção antigamente, e hoje em dia ainda existe essa distinção, esse bloqueio no coração dos homens, né? Que é um assunto que nós vamos tratar no próximo estudo que nós vamos entrar no assunto escatológico. Vamos falar sobre o arrebatamento, né? Vamos falar um pouco, né, daquilo que nós sabemos sobre o arrebatamento, quando será, qual será o tempo do arrebatamento, qual será o momento do arrebatamento, porque a Bíblia especifica o momento em que a igreja vai ser arrebatada, né? E para adiantar, que nós podemos entender, até mesmo através desse estudo, é que quando a igreja for arrebatada, quando o povo de Deus for arrebatado, quando o Israel de Deus for arrebatado, eu digo Israel porque nós, sim, nós somos de Israel. Nós somos do povo de Israel. Nós somos estrangeiros, gentios, que fomos enxertados. E Paulo diz em Efésios capítulo 2, como nós vemos no último vídeo, que agora nós somos um corpo em Cristo. Um corpo em Cristo. Uma coisa que a gente deve entender é que não há salvação fora do corpo de Cristo, fora da igreja. Não há salvação, não há distinção. Haverá apenas um arrebatamento. Um corpo será levado. E esse um corpo é o corpo de Cristo. Judeus e gentios que creem no Senhor. Efraim e Judá, que é a descendência de Abraão. Então a gente vai estudar no próximo estudo sobre esse assunto. Vamos ver coisas muito profundas. Vamos entrar num assunto que acredito que vai chamar muita atenção, até pelo título, né? Quando se fala sobre arrebatamento, sobre o tempo do fim, isso chama muita atenção. Até as visualizações, né, costumam aumentar, e acredito que vai ser uma bênção, né? Vai ser edificante para cada um de nós. Mas eu encerrando esse assunto, talvez eu até faça outro vídeo depois, porque eu estou ainda estudando sobre esse assunto. Cada dia Deus ele vai trazendo novidades, né, profundas acerca desse estudo, né? Mas você percebe que nós, representando Efraim, nós que não somos, éramos judeus, né? Então esse é o que eu quero ler também aqui, antes de fechar esse assunto. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Ou seja, o que Paulo está falando? Quando vós eres gentios, ou seja, não são mais. Quando vocês eram gentios, não são mais, né? Ou seja, nós não somos mais gentios. Somos enxertados a oliveira, fomos enxertados e fazemos parte da família de Israel. Fazemos parte do povo de Israel, somos descendentes de Abraão, né? Então que agora os irmãos possam estar meditando mais para aprofundar nesse assunto. Meditem em Atos, né? Releem Atos. Podem ler também Atos capítulo 15, que é a reunião dos apóstolos falando sobre esse assunto, sobre a entrada dos gentios. Os gentios receberam o Espírito, né? Você pode ler aquilo dali, você pode ler Gálatas novamente, Romanos, e aí Deus ele vai ampliar esse assunto contigo. O Espírito Santo vai acrescentar detalhes, né, sobre esse assunto, e creio que você vai poder fluir, né, nesse assunto, fluir nesse estudo, que
que é muito importante, mas semana que vem eu acredito que estaremos entrando no assunto escatológico, falando sobre o arrebatamento, né? Mas compartilhe com os seus irmãos, compartilhe com os irmãos da sua igreja que você congrega, com líderes, né? Compartilhe, porque é muito precioso, é um tempo que essas informações precisam ser passadas, né? Muitos pouco conhecem esse assunto, isso deve ser partilhado, né? A igreja precisa entender isso, né, nesses dias, e foi um motivo pelo qual eu coloquei esse estudo, né? Eu tinha uma expectativa de colocar sobre as duas casas, sobre a descendência de Abraão, e daí nós vamos entrar no assunto do arrebatamento. Bem, irmãos, Deus abençoe. Shalom. Shalom.